Obrigado, Roberta. 3 horas e 37 minutos. Então aguarde já já a Roberta com uma dica cultural. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o professor Cideli. Voltamos a conversar ao vivo. Estamos recebendo no estúdio o professor Sidney Leite, doutor em Relações Internacionais, também historiador, que faz a gentileza de estar aqui com a gente neste sábado, falando sobre os conflitos, sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Professor, a gente já falou um pouquinho sobre o tamanho do Hamas, sobre as comparações com o exército israelense, e também acompanhamos essa possibilidade da incursão terrestre agora das tropas de Israel. Benjamin Netanyahu afirmou mais cedo que Israel está pronta. Passada, portanto, antes da incursão do Hamas, né, no território, enfim, toda aquela tragédia que o Hamas realizou, né, no território israelense, com muitos mortos, enfim, civis, pessoas que, enfim, não são soldados, não estão envolvidos em guerra nenhuma, estão vivendo, né, o seu cotidiano, a sua vida. Provavelmente esse limite seria muito menor do que é hoje, né? Parece-me que o governo israelense, o Estado de Israel, precisa dar uma resposta muito incisiva em relação ao Hamas, né? O que implica em tentar destruir o Hamas, né? Tentar eliminar o Hamas. E o Hamas está sediado, embora eu não acredite que os líderes do Hamas estejam em Gaza. Eles não devem estar em Gaza, devem estar num lugar bem seguro, junto a aliados, né? Mas isso implica em ter que invadir, acredito que não vá ocupar Gaza, mas invadir Gaza e provocar a maior destruição possível na infraestrutura e na logística do Hamas, né? Isso significa praticamente, na medida que o Hamas é governo em Gaza, né, perpetrar uma verdadeira destruição, pelo menos no norte, né, da cidade. As perdas civis nesse contexto estão relacionadas à pergunta que você fez, né? Esse limite hoje é muito maior. Então, no cálculo do governo de Israel, do Estado de Israel, implica, sim, em mortes de civis palestinos, né? Se o preço a pagar for esse para destruir o Hamas, isso vai ser feito. Neste momento, o governo de Israel, o Estado de Israel, está muito mais voltado para dentro, para dar uma resposta para a sua sociedade, do que para a opinião pública mundial, né? Então, isso explica não ter cedido, né, na criação dos corredores humanitários, ter cortado a água, a luz, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, esse limite hoje é muito mais amplo. O cálculo de perdas e enfim, numa escala significativa, né, de vidas palestinas está dentro desse horizonte, levando em consideração que a meta seja a destruição do Hamas. Se o Hamas for destruído, a perda de vidas ou nos próximos dias, né? Então o Hamas, 8 dias atrás, quando faz aquela invasão e massacre, ele estava esperando um contragolpe. Isso é óbvio, né? Ele sabia que não ia ficar tudo bem, não ia ficar tudo tranquilo. Israel está num iminente ataque terrestre e já falou em ataque coordenado, até a ar e mar. Então Israel vai invadir a faixa de Gaza a qualquer momento. Qualquer momento. E aí o que Israel espera e o que o Hamas espera? O Hamas sabe que Israel vai invadir. Israel disse que vai invadir. O que a gente pode esperar? O que cada lado espera? O que nós estamos acompanhando a certa distância, pelo menos geográfica, o que nós podemos esperar das próximas horas? Bom, dentro desse cálculo feito pelos dois atores, né? Um ator formal, que é Israel, um governo, enfim, que participa da ordem internacional, do direito internacional, que tem exército, né? O exército tem forças armadas
for mais, não é? Uma vez que ele faz essa ação, ela é vitoriosa, né? Que, enfim, há um recuo do Hamas dentro do seu próprio território em Gaza, a gente pode ter dois cenários: uma ocupação por tempo indeterminado, com a justificativa da segurança do Estado de Israel. Ocupar, talvez não toda a faixa de Gaza, mas a região sul de Gaza, exatamente nas proximidades com a fronteira de Israel. Isso é muito desgastante para Israel, já havia comentado, e muito perigoso, porque está dentro do território do inimigo. E aí é uma diferença bastante significativa, né? Quando o Hamas ataca, ele ataca com estratégias que a gente chama de estratégias de guerrilha, que são muito poderosas num terreno urbano, principalmente numa área completamente devastada, né? Cada prédio destruído, né? Cada entulho acaba sendo ali uma espécie, né, de esconderijo, de proteção para a ação, por exemplo, de um atirador do Hamas, né? Então, per si, isso é muito perigoso para o próprio exército de Israel. Além de todo o desgaste de estar ocupando a longo prazo um território que não é de Israel. Eu diria que o Hamas espera um cenário muito parecido com esse. E a partir dali, perpetrar diariamente, né, ações direcionadas contra as tropas de que estava minando as bases da única democracia ali na região, enfraquecendo o poder judiciário. Com a guerra, se formou um governo de união nacional e ele vai ter uma sobrevida. Não sabemos até quando, né, esse governo vai ter uma sobrevida, porque também a população tem uma visão muito clara que houve uma falha bastante significativa no sistema de defesa e de ação de Israel. Parece-me que está superado historicamente, né? É que se vangloria de ter serviços de inteligência militarmente bem preparados, né? Há uma mudança nos últimos anos que é a difusão da tecnologia generalizada e balanceamento da tecnologia. Vejam que se no início o Hamas atacou com paus e pedras, no último sábado ele usou drones. Tá? Então essa diferença entre um exército com domínio tecnológico, não é, que dá a ele digamos, ganhos qualitativos para enfrentar um grupo terrorista, isso está indo por terra, está se diluindo. Juntamente com isso, esse modelo que o Netanyahu, não foi ele que criou, isso vem desde a época do Menachem Begin, passando por outros líderes israelenses, não é? De que não é possível ceder, não é? Não temos que negociar, não é possível dar autonomia plena à autoridade palestina, enfim, manter em banho-maria e usar o discurso da segurança como arma para se perpetuar o poder. É o que o Benjamin tem feito aí desde que ele chegou ao poder. Parece-me que no último sábado ele botou esse modelo, né? Se nesse primeiro momento a população de Israel está em torno, né, do primeiro-ministro, da liderança do primeiro-ministro, depois que essa conjuntura ganhar, né, aí novos cenários, pesquisas já indicam que o governo da oposição deve subir ao poder nas próximas eleições, mas com um número de cadeiras muito superior ao dos últimos anos. Então, a primeira consequência é essa: esse modelo de defesa de Israel, esse discurso, essa narrativa, né, da segurança de Israel, ela foi por terra no último sábado, né? E não há alternativas, né? Ali, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, a relação entre Israel e a Palestina, não há outra alternativa de os presidentes dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm um papel relevante, né, de mediador, que vieram depois de Clinton, simplesmente deixaram aquela região do Oriente Médio em segundo plano. Inclusive o próprio Barack Obama, o Bush, privilegiaram o Iraque, o Afeganistão, e isso deixou um grande vazio
inclusive, da faixa de Gaza, é uma região de miserando. Muito interessante o plano Tony Blair, né, que visava neutralizar o Hamas, fomentando o desenvolvimento econômico dessa região. Esse plano simplesmente foi esquecido. Se ele tivesse sido implementado, provavelmente, né, o Hamas hoje seria um ator muito menor, muito menos influente, com muito menos poder bélico e destrutivo que tem demonstrado, né, que demonstrou aí nos últimos dias. Então, há responsabilidades que devem ser levadas em consideração nesse momento, né? E professor, eu repasso para você uma pergunta que a gente já fez para outros especialistas ao longo do dia de hoje, que é uma dúvida dos nossos ouvintes também. Quanto tempo pode durar essa guerra? Tem como a gente dizer? E de que forma ela muda a configuração que a gente tem internacional, a configuração geopolítica? A área de relações internacionais, Mário, tem grandes professores. Eu tive um professor que ele disse uma frase numa aula que eu nunca mais esqueci. Uma guerra a gente sabe quando começa, mas não tem a menor ideia de quando vai terminar, né? E o que a gente está assistindo agora, na verdade, é muito mais do que uma guerra, é uma batalha, né? Porque essa guerra, ela começou desde 1949. A gente está assistindo mais um capítulo dessa guerra. Valendo-me da história, tendo a crer que nós tenhamos aí mais décadas, né? O conflito ali está completamente enraizado, é algo atávico ali àquela região, ao Oriente Médio estendido, e se houver uma ocupação de Gaza, né, nós vamos ter aquela guerra cotidiana, aquela guerra do dia a dia, rua a rua, bairro a bairro, prédio. Que também pode durar vários meses. Que pode durar meses, pode durar anos. E pra gente finalizar, a gente tem 2 minutinhos, a pergunta que todo mundo faz também aqui, de forma recorrente, né? O quanto isso pode se alastrar, sair de lá e de repente esses atores que a gente já falou aqui ao longo dessa praticamente 1 hora de conversa, resolverem não ser tão pacíficos como eles estão sendo, né? E aí isso se transformar em uma guerra muito maior. As grandes potências, elas fazem uma leitura. Em relações internacionais, a gente tem várias teorias das relações internacionais. Mas no momento como esse, só vale uma. É a teoria realista, é a teoria do poder, do equilíbrio do poder, né? Então, não há um risco de uma terceira guerra mundial. Lembremos que no momento nós temos um Estado contra um grupo, né, que tem um braço terrorista muito poderoso. E os demais estados da própria região estão querendo se manter afastados, né, do conflito. O que não deixa de ser uma grande catástrofe. Quer dizer, a gente precisa ter uma terceira guerra mundial, né, para que a gente tenha uma catástrofe, uma sensação, usando um pouco até os referenciais da região, uma sensação de hoje quem está na faixa de Gaza de um verdadeiro apocalipse, né? Então, não teremos uma terceira guerra mundial, mas temos, né? E teremos a perda de muitas vidas, de pessoas inocentes que não têm absolutamente nada, né, a ver, não estão comprometidas, não é, com essa disputa de poder e terra que caracteriza o Oriente Médio há mais ou menos 100 anos, de 100 anos atrás até o dia de hoje. Professor doutor em Relações Internacionais, Sidney Leite, muito obrigado pelo seu tempo num sábado aqui no estúdio da Band News FM em São Paulo, conversando com todos de todo o país. Obrigado, viu, professor? Forte abraço a todos os ouvintes. Obrigada, professor. Agora são 3h54, horário oficial de Brasília, espaço aberto para as notícias da sua região. Pai, filho, avô, essas paixões que passam de pai para filho, de filho para avô e tudo mais. A customização das peças pode tornar a camisa oficial do clube ainda mais cara, mas ainda assim, os torcedores querem ter uma blusa original. A colocação de cada letra no uniforme custa de R$2 a R$4 a mais. Dependendo das frases, é possível que uma camisa de R$350 chegue perto dos R$400. O preço mais elevado não impediu Rodolfo Veloso de personalizar a sua camisa com o nome de uma música. Eu sou um grande fã de música latina e a opção que eu tinha achado mais para a camisa particularmente da Colômbia, com essa opção de personalizar.
prometemos, lembra? Com camisas nesse estilo, homenageando a mulher e os filhos. É o nome do filho, né? Eu amo eles. E o número é o simbólico da família da minha esposa. Radar de velocidade reportado à frente. Meu nome é da minha esposa e o número 29. As pessoas colocam nome, ou até algo do tipo também, de provocações, rivais. A vendedora Karen de Freitas diz que a maioria segue o que fez Carlos Augusto e customiza as peças para fazer uma homenagem à família. Todas as torcidas, sempre que o clube vem, faz uma homenagem a alguém da família, faz uma homenagem para algum jogador, faz uma homenagem para o time. Se o time está numa fase muito boa, faz uma homenagem para o time. Se não tá, vai um empenho para o time poder subir. Mas assim, a gente teve um grupo que pegou as 3, 4, colocou a mesma frase nas mesmas camisas. Faltando pouco mais de 2 semanas para o Dia das Bruxas, vitrines das lojas de todo o país já existem. Dieta, já perdi os quilos que eu precisava perder, então vou beber. Sexta-feira tá liberado, viu? Produtos de decoração. Mas dessa vitória, nós sabemos perfeitamente. Você tem o prêmio do seu trabalho. Mas eu aprendi que perder não é o termo certo, viu? Porque perder você encontra. Então eu não quero encontrar. Qual que é o vocabulário correto? Emagrecer, etc. Abandonar, deixar pra trás. É isso, mais um vídeo de manifestando aqui. Eclipse aqui em Santa Fé. A PC Paulista, ele manda uma foto do céu. Totalmente de nuvem. Obrigado pela sua mensagem ao Fred Júnior, convite da Band News FM. Agora são 3 horas e 59 minutos. Band News FM. Nossa, só tem notícia de roubo e assalto. Pois é, por isso mesmo que eu contratei o alarme monitorado da Verisure para casa dos meus pais. Com central de monitoramento 24 horas e botão SOS, eles podem solicitar ajuda a qualquer momento. Olha, sinceramente, eu recomendo. Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale. 4 horas em ponto. Pode acertar o seu relógio com a Band News FM. 4 horas, horário oficial de Brasília, neste sábado, 14 de outubro de 2023. Eu, André Coutinho, e ela, Berta Russo, vamos atualizar mais uma vez os principais destaques do dia. E de olho em todas as atualizações, tudo o que acontece nos conflitos entre Israel e o Hamas, o líder do Hamas afirma que os palestinos não vão deixar Gaza em direção ao Egito após o fim do prazo dado pelo governo de Israel para a evacuação da região. Ele realizou um discurso, Ismail Haniyeh realizou um discurso televisionado defendendo que a decisão é de permanecer nos territórios da Palestina. O chefe do grupo terrorista ainda acusou Israel de cometer genocídio em Gaza
e disse que o adversário está cometendo crimes de guerra nos bloqueios promovidos na região. Do outro lado, os militares israelenses continuam indicando uma ampliação do ataque com operações por água, terra e mar. Hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou as tropas do país que estão sediadas na fronteira com a faixa de Gaza. E a agência humanitária da ONU afirma que os abrigos da organização em Gaza não são mais seguros na parte norte. O alerta vem em meio à promessa de uma incursão terrestre das tropas israelenses. Em apelo divulgado agora há pouco, a Organização Médicos Sem Fronteiras também pediu para que Israel mantenha as zonas seguras no norte de Gaza. Os posicionamentos se dão algumas horas depois do prazo colocado pelo exército israelense para a evacuação da região expirar. Dan Kuchansky, filho de um brasileiro com uma belga, foi convocado para lutar no exército de Israel. Em entrevista aqui à Rádio Band News FM, ele afirma que o momento é de lutar pela, abre aspas, sobrevivência do Estado judeu. Estamos lutando contra os nazistas do Hamas, o blanco radical que quer acabar com o futuro do Estado, do único Estado judeu do mundo. A gente tem medo, tem problema, eles estão preparados, vai ser bem difícil, mas nós estamos agora prontos para sacrificar o preço e entende que soldados, talvez não, meu amigo, a gente vai morrer nessa guerra. São 4 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai voltar a falar bastante ainda sobre a guerra no Oriente Médio aqui ao longo da programação da Band News FM. Agora, Brasil Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores, ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagem espetacular. Dezenas de praias, história, cultura, restaurantes premiados, vida noturna e atmosfera deliciosa beira-rio. Depois de passar por um grande trabalho de revitalização e reurbanização, a cidade de Tampa, na Flórida, merece atrair a sua atenção. Muitos brasileiros costumam ir para lá. Mas sobre os desdobramentos dessa guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, um conflito que completou já uma semana depois daquele ataque que foi feito pelo Hamas contra Israel no sábado passado. Já são milhares de mortos, de um lado e de outro, inclusive uma quantidade de mortes sem precedente. E a gente acompanha agora essa expectativa pela contraofensiva mais intensa de Israel e também a saída de refugiados, de pessoas que estão ali em Gaza. Sobre tudo isso eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Professor, boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, obrigado. Bom, professor, queria começar te ouvindo sobre uma novidade, uma atualização desse sábado. Hoje foi divulgado um documento que foi preparado pela delegação brasileira no Conselho de Segurança da ONU. A gente viu que o Conselho se reuniu ontem, para tentar deliberar sobre toda essa situação. Esse texto deve ser apresentado agora aos outros membros do Conselho e ele faz uma série de reivindicações. Vou até listar aqui algumas delas para os nossos ouvintes. Por exemplo, o texto pede a revogação da determinação de Israel para que os civis evacuem o norte de Gaza. Pede também que Israel e Hamas permitam o acesso de agências da ONU, além da criação dos corredores humanitários, e cobra o fim daquelas medidas que privam os civis de acesso a artigos básicos de sobrevivência, como eletricidade, comida e combustível. Essa que é uma das medidas que Israel adotou ali contra Gaza. Esse texto também classifica os ataques do Hamas no sábado passado como terroristas. Professor, como é que o senhor avalia esse texto? E como que a gente pode imaginar que esse texto vai ser recebido ali no Conselho de Segurança da ONU, considerando que entre os membros permanentes ali do órgão estão os Estados Unidos, que apoiam bastante enfaticamente Israel, e também a Rússia, que faz críticas a Israel nesses últimos dias. Como que a gente pode entender esses próximos momentos do Conselho de Segurança da ONU, tendo em vista essa proposta de texto apresentada pelo Brasil, que está nessa presidência temporária atual? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, boa tarde a todos.
Estados Unidos, o Departamento de Estado, um documento entre seus diplomatas, indicando que não é para falar em cessar fogo, ou seja, a posição dos Estados Unidos alinhada com a demanda de Israel, que é legítima de reagir aos ataques, pede qualquer possibilidade de cessar fogo. Então, muito provavelmente, salvo se houver ali uma alteração de ânimos por parte dos Estados Unidos, Reino Unido e França, que são aliados ocidentais, os Estados Unidos também estão com Israel funcionalmente, nós não teremos essa resolução aprovada. Eu ia te perguntar então, o que a gente pode esperar sobre o Conselho de Segurança da ONU nesse contexto em que eles já se reuniram, não chegaram a nenhum tipo de consenso, o senhor mesmo está dizendo, vai ser difícil que esses países que são muito aliados de Israel aprovem medidas nesse sentido. O senhor vê possibilidade de que o Conselho ajude de alguma forma concreta nesse conflito, ou mais uma vez a gente vai ver essa questão que muito tem se falado sobre como esses mecanismos internacionais estão defasados e em larga medida não estão conseguindo dar conta das necessidades reais desse tipo de conflito? Não seriam apenas os mecanismos que estão defasados. A grande questão é que há hoje uma distribuição de poder no mundo entre, na minha visão, dois blocos. Um bloco euroatlântico, com determinados interesses, mas ali com valores predominantemente democráticos, uma democracia que restringe ali aos membros do bloco. Israel está claramente alinhado com o bloco, China liderando um bloco de autocracias e o restante dos países do mundo, chamado Sul Global, alinhando-se independente do contexto, as posições do Ocidente ou desse bloco que podemos chamar de China e Rússia euroasiático. Ou seja, ainda que nós tivéssemos ali outra configuração do Conselho de Segurança com mais membros, com poder diverso, os Estados Unidos estariam nisso. Então, acho que o problema não está na configuração da ONU hoje, mas realmente nessa divergência de posições. E pode ter aí uma divergência e vejo isso com sexismo, mas acho que ainda é uma possibilidade, é decretar apenas o estabelecimento de um corredor humanitário. Mas ainda assim, nós temos os Estados Unidos se opondo, porque Israel inicia esse corredor humanitário, liderando Hamas acaba por fugir e, portanto, Israel consiga aí se vingar dos ataques que sofreu de maneira covarde. Como que o conflito deve avançar nesse sentido? Até a gente ouviu já alguns especialistas alertando que isso, de certa forma, é uma armadilha criada ali pelo Hamas. Como é que o senhor vê essa possibilidade quase já certa de que vai haver uma incursão forte de Israel contra a faixa de Gaza? O que a gente pode esperar desse momento? Ardeadas mesmo, e temos que lembrar que esse contexto fica ainda mais dramático quando a gente entende que tem idosos, crianças, feridos, até os médicos sem fronteiras, a ONG atuando por ali, fez um alerta que eles receberam um pedido de evacuação de um hospital em 2 horas. Praticamente impossível conseguir realizar isso, depois até houve uma prorrogação desse prazo. Agora, considerando isso, que é um cenário humanitário muito grave, né? Como o senhor mencionou, é óbvio que Israel iria responder a esse ataque de sábado passado, que foi brutal. Agora, de alguma forma, esse componente humanitário e a crítica e a pressão que pode surgir, caso isso tudo se intensifique nas próximas horas, até porque a fronteira de Israel do Egito não foi aberta para que algumas pessoas possam sair, isso pode representar, pode haver algum momento em que a comunidade internacional que agora apoia Israel veja isso como um sinal amarelo, ou não é bem pela questão humanitária que a gente talvez veja algum tipo de recuo, algum tipo de pressão contrária a Israel? Até em função do que eu acabei de descrever sobre a dinâmica interna da política israelense, Netanyahu já vinha sendo muito criticado, me parece que o governo dele não vai retroceder em relação a isso. E os israelenses, ainda aqueles que não apoiam Netanyahu, importante ressaltar, viram no ataque ao Hamas um ataque à própria existência de Israel. Estão corretos nessa percepção. A grande questão é, Israel vai conseguir eliminar o Hamas ali fazendo essa incursão? É justamente aquilo que você me perguntou na pergunta anterior e que eu não acabei respondendo, permite-me responder agora. O Hamas quer trazer ali, levar o exército israelense, as forças de defesa de Israel, como eles falam formalmente, né, que é uma força conjunta por terra, mar e ar, para uma armadilha, para colocar Israel ali numa
situação vergonhosa perante a comunidade internacional. Então, isso vem sendo até discutido ali nos bastidores da União Europeia, porque a União Europeia está do lado, né, a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, está do lado de Israel. Mas burocratas, né, segundo os notícias de bastidores, falam, olha, você vai pagar um preço alto, nós estamos alinhados a Israel, nós estamos aí resolvendo essa questão humanitária e o global vai se colocar contra